Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E na videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre módulos, procedimentos e funções. O que é um procedimento? Um procedimento, como nós vimos na aula anterior, é uma sequência de comandos. Pode ser um comando só ou vários comandos. São ordens, digamos assim, que a gente dá para o computador, como por exemplo, abra o arquivo, imprima o arquivo, grave o arquivo, salve o arquivo e assim por diante. Ou, como nós fizemos na aula anterior, pedimos para o computador exibir uma caixa de mensagem. Já a função, ela é muito semelhante ao procedimento, só que ela tem uma diferença. Ela tem que retornar um valor. Por exemplo, eu posso ter uma função que me indique qual a raiz quadrada de um número, ou então qual uma função trigonométrica, o seno, o cosseno e a tangente. A função ela pode ter a mesma estrutura de um procedimento, só que no final ela obrigatoriamente tem que dar um resultado. E o que são parâmetros? Parâmetros são informações que a gente passa ou para a função ou para a subrotina para elas poderem executar a tarefa que elas estão programadas para fazer. Só isso. Por exemplo, se eu quero calcular o perímetro de uma circunferência, eu tenho que dar a informação do valor do raio. Então, esse valor é que é o parâmetro. E o que é um módulo? Um módulo é aquela telinha, é um espaço onde a gente escreve e grava as nossas funções, os nossos procedimentos, variáveis, todas as informações do programa. Eu posso ter um projeto do Visual Basic for Applications com um módulo só, ou posso ter vários módulos. E o escopo? O escopo é a abrangência de alguma coisa, por exemplo, uma variável, uma função, uma subrotina. Eu posso ter uma variável que seja reconhecida só dentro da sub ou da função onde ela foi declarada. Eu posso ter uma variável que seja reconhecida em qualquer subfunção ou rotina dentro de um mesmo módulo. E eu posso ter uma mesma variável que possa ser reconhecida em qualquer lugar do meu programa. Quando ela está dentro da sub ou da função apenas, a gente diz que o escopo dela é local, ela só funciona nesse local. Quando essa variável tem uma abrangência dentro do módulo que ela está, ela é uma variável que a gente chama de privada, pode ser declarada como privada ou local dentro do módulo. E quando eu quero que uma variável seja reconhecida dentro de todo o meu projeto, dentro de todos os módulos, eu faço uma declaração dizendo que ela é pública ou global. E para nós termos uma melhor compreensão de tudo isso que a gente acabou de aprender, vamos fazer um exercício. Nós vamos criar 4 funções. Uma para calcular o perímetro, outra a área, outra a superfície e outra o volume, tanto de um círculo como de uma esfera, só que nós não vamos usar o valor de um raio fixo, nós vamos passar um parâmetro de um raio. Então, uma hora eu vou passar o valor x, depois o valor y, depois o valor z. E nós vamos pegar essas 4 funções e vamos criá-las dentro de um módulo à parte. E nós vamos dar um nome para esse módulo, por exemplo, módulo funções ou módulo funções matemáticas. Então vamos lá para a telinha do editor do VBA. Bom, estamos aqui na tela do editor de VBA e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um módulo. Tá? Então eu clico aqui em qualquer lugar, aí vou com o botão direito do mouse, que é aquele que a gente quase não usa, e vou em inserir e módulo. Tá? Então ele vai criar um lugar chamado módulos, todos os meus módulos vão ficar aqui. E ele criou um módulo e deu um nome para ele de módulo 1, só que é muito feio, esse nome é muito genérico, ele não me diz nada. O que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla F4 e vai aparecer a janela de propriedades. No caso do módulo, a única propriedade que ele tem é o nome. Eu vou chamar esse módulo de funções matemáticas, por exemplo. Matemáticas. Pronto. Então agora eu sei que esse módulo, a princípio, eu vou gravar minhas funções matemáticas aqui dentro. Então eu vou pegar aqui a minha colinha das fórmulas e a primeira função que nós vamos escrever vai ser a função de cálculo do perímetro. Então a palavra-chave é function, function, vou chamar ela de perímetro.
e vou dar Enter. Aí ela já coloca, já pula a linha e já coloca fim de função aqui. Só que eu quero que essa função tenha um parâmetro, e esse parâmetro é o raio. Essa informação vai ser passada para ela calcular. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar o nome da função perímetro, tem que ser exatamente o que está aqui. Se tiver erro de digitação, tem que ser exatamente com o erro de digitação. Senão, quando você for executar, vai dar um erro no programa, ok? Então, perímetro é igual a 2 vezes π. Π eu vou usar como 3.1416. Notem que eu vou usar o ponto e não a vírgula como separador decimal, tá bom? Isso porque o VBA, ele entende o parâmetro da língua inglesa, tá? E no inglês, eles usam a vírgula como separador de milhar e o ponto como separador das casas decimais, tá? Então, o perímetro é 2 vezes π vezes o raio, que é esse parâmetro aqui, tá bom? A próxima função, então eu escrevo lá, function, vai ser a área. E o parâmetro que eu tenho que passar é o raio, por isso que ele vai dentro dos parênteses. E qual é a fórmula da área? Então, eu tenho que escrever exatamente área igual a π, que é 3.1416, vezes o raio ao quadrado. O raio é o parâmetro que eu parei. O símbolo de potência é o sinal circunflexo, é o chapeuzinho, tá? Então, aqui o que eu estou dizendo? O que quer dizer esse chapeuzinho aqui? Raio elevado ao quadrado. Esse aqui, o raio é a base e o 2 é o expoente. Pois uma nova função, function, superfície da esfera. Superfície. Vou passar novamente o raio como um parâmetro e aí vou aproveitar e copiar e colar o nome que eu dei, porque tem que ser exato esse nome, senão ele dá erro. Qual que é a fórmula da superfície? É 4 vezes π, que é 3.1416, vezes o raio elevado ao quadrado. E a nossa última função é do volume da esfera, então nós vamos chamar de volume. Volume. Muito cuidado com os nomes e erros de digitação, tá? Se os nomes não forem idênticos, vai dar algum erro. Mais uma vez, vamos passar o parâmetro raio. E a fórmula do volume é... O volume é igual a 4 dividido por 3 vezes π, que é 3.1416, vezes o raio, que é o parâmetro que eu passei, elevado ao cubo. Tá bom? Então, nós temos aqui as nossas 4 funções dentro desse módulo funções. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um módulo aqui que vai ser o principal do programa. Então, eu vou inserir um novo módulo, vou apertar a tecla F4 de novo, vou chamar esse módulo aqui de principal. Esse aqui é o meu programa principal e os outros módulos vão ser auxiliares, calculando as funções e executando os procedimentos conforme a necessidade. Então, aqui eu vou criar uma sub chamada calcula funções. E ela vai pedir como parâmetro o raio. Bom? Então, o que essa função, ao invés de calcula funções, eu vou escrever assim, mostra funções, né? Porque na verdade ela só vai mostrar, quem vai calcular são as funções. Então, como é que a gente mostra alguma coisa aqui? Qual que é o comando mesmo? Era msgbox, é uma message box, abro parênteses, e aí eu tenho que escrever a minha primeira função, que é perímetro, só que o perímetro... uma coisa importante aqui, eu vou apagar isso aqui. Essas funções matemáticas, elas estão dentro do módulo funções matemáticas. Então, se o meu procedimento estiver em outro módulo ou até em outro local, como aqui, por exemplo, na planilha, eu não vou conseguir enxergar essas funções. Para que eu consiga enxergar essas funções, é necessário que eu declare elas com escopo de pública. Lembra que a gente acabou de estudar o que é escopo? Aqui, do jeito que elas estão escritas, elas têm um escopo local dentro do módulo, tá? Um escopo privado. Só aquilo que está dentro do módulo que enxerga essas funções. Para que todo o meu programa aqui, o meu projeto, enxergue essas funções, eu tenho que declarar elas como públicas. E a palavra-chave é public. Public.
Vou até copiar aqui e colar embaixo. Então agora eu tenho uma função pública que calcula o perímetro, uma função pública que calcula a área, uma que calcula a superfície e uma pública que calcula o volume. Agora sim eu consigo ir para o outro módulo e chamar essas funções. Então vamos lá. Eu vou exibir a mensagem com uma message box, msg box, que a gente já usou. Ó, e aqui qual era o nome da função mesmo? Era perímetro. Ó, ele já encontrou a função perímetro e está pedindo um raio. Qual que é o raio que eu vou usar nessa função perímetro? O mesmo raio que eu estou pedindo nesta sub mostra funções. Então é só escrever de novo o raio aqui, tá? Ah, faltou fechar o parênteses, pronto. Agora eu vou aproveitar e copiar esse mesmo comando 4 vezes aqui. Uma, segunda, terceira, quarta. A segunda função que a gente criou era a área, a terceira era a superfície e a quarta era o volume. Por a letra, ó, digitei volume, tá? Depois, se eu não corrigisse o erro, ele ia dar esse erro de digitação, ele ia dar um erro informando que não encontrou a função volume, mas só a função volume. E agora eu vou criar uma outra sub dentro do módulo principal, que é a função principal do nosso programa. E o que essa função faz? Essa sub faz? Ela chama outra sub, que é amostra funções. E aí eu vou abrir o parênteses. O que o VBA está me falando? Ó, você tem que colocar um parâmetro aqui chamado raio, tá bom? Falei, beleza. Então o nosso raio vai ser 1. Se tudo deu certo, se nós não erramos digitação, não esquecemos nenhuma declaração, eu vou clicar aqui a nossa setinha verde ou apertar a tecla F5 e ela vai mostrar 4 telinhas com os valores do perímetro, área, superfície e volume para um círculo e depois uma esfera de raio 1. Então vou apertar aqui a minha setinha. Então esse é o valor do perímetro, esse é o valor da área do círculo, esse é o valor da superfície da esfera e esse é o valor do volume. É isso mesmo? Isso, perímetro, área, superfície e volume. Agora eu vou mudar o valor do raio, eu vou colocar um valor 3 aqui. Vamos ver o que está. Eu acho que essa última função, volume, vamos voltar lá no módulo de funções. Não, ela está correta. Eu achei que ela tivesse... É 4/3 aqui. Não é 4/4. Voltamos, vou dar 2 cliques aqui, vou voltar para o principal e vou apertar de novo a setinha. Ó. Esse aqui é o perímetro de um círculo com raio 3. Essa aqui é a superfície de um círculo de raio 3. Esse aqui é a superfície de uma esfera de raio 3 e esse aqui é o volume de uma esfera de raio 3. Então, independentemente dos resultados aqui ou das fórmulas estarem corretas, acredito que elas estejam, nós aprendemos conceitos muito importantes. Primeiro conceito, vou voltar aqui para o principal, o que é uma sub, né? Uma subrotina, ou uma rotina, ou um subprocedimento ou um procedimento. São comandos que eu dou, são ordens, são verbos que eu dou para o computador. Faça isso, faça aquilo. O que são funções? Funções, geralmente, elas necessariamente têm que dar um retorno, né? Por exemplo, aqui nós fizemos a função que calcula perímetro, área, superfície e volume. Então, eu estou entrando um parâmetro. O parâmetro não é obrigatório, mas no nosso caso, a gente fez um exemplo com parâmetro para aprender o que é parâmetro, tá bom? Então, eu coloco um parâmetro, ela pega esse parâmetro e, a partir de uma fórmula ou diversos outros procedimentos, ela obrigatoriamente retorna o valor. Na função, tem uma coisa importantíssima que você já deve ter notado, que é a seguinte: o resultado da função ele fica armazenado nesse nome aqui, parâmetro, que perímetro, desculpa, que é exatamente o mesmo nome da função. Se eu colocar aqui perímetro 1, por exemplo, e esse nome tiver só perímetro, o VBA ele vai exibir esse valor igual a 0. Por quê? Porque não existe nada aqui que chama perímetro 1. Tá bom? Então isso é muito importante. O nome que você der para a função,
aqui na fórmula da função tem que estar exatamente a mesma coisa. Então aqui é a área, tem que estar a área. Aqui é a superfície, tem que estar a superfície. Se eu usou acento aqui, tem que usar acento aqui. Se você escreveu superfície sem acento aqui, vai escrever superfície sem acento aqui, tá? Tem que ser idêntico. Por isso que é melhor você selecionar, ó, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, dei 2 cliques, selecionei o nome, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, ó, vou fazer de novo, 2 cliques, Ctrl C, 2 cliques, Ctrl V. Aí eu tenho certeza que não tem erro de digitação, ou se tiver o erro de digitação, eu copio o erro também. Tá legal? E assim termina essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Comente, curta, compartilhe. Um abraço e até a próxima.